Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, você abrisse na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 10. Enquanto os irmãos estão achando aí Filipenses capítulo 3, eu quero contar um testemunho para a igreja. Há um tempo atrás, a minha esposa, ela foi diagnosticada com uma nefropatia bastante grave. E na ocasião, nós nos unimos para orar a Deus e pedir para que Ele manifestasse do seu poder. E hoje de manhã, nós estivemos passando por mais uma consulta. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a cada nova consulta tem sido um novo mover de Deus, um novo milagre de Deus. Então eu queria aproveitar, como sempre faço, para dizer: Luciana, a sua vitória é a minha alegria. A cada dia eu te amo mais. Mariana, minha filha, a cada dia te amo mais. O texto da palavra de Deus, aqui em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler do 10 ao 17, diz o seguinte. Quantos acharam? Digam amém. Ok. O que eu quero, versículo 10, tá? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Antes de você sentar, eu gostaria que você dissesse para pelo menos 5 pessoas aí perto de você: não pare, meu irmão. E aí você pode se sentar. Diga para pelo menos 5 pessoas aí: não pare, meu irmão. Não pare. Não pare, meu irmão. E aí você pode se sentar. Queremos ser bem rápidos aqui. Enquanto eu meditava nesse texto, algo que me veio à mente, eu estava lendo alguns dias atrás, foi a genealogia de Jesus. E eu pergunto para você, se você fosse Deus e você fosse escolher pessoas para estar na genealogia do Salvador do mundo, que tipo de pessoas você colocaria ali? Na árvore genealógica, a ascendência ali de Jesus Cristo. Que pessoa você colocaria? Que tipo de pessoa você colocaria? E pensando nisso, eu diria que provavelmente, eu colocaria grandes homens, grandes mulheres, pessoas espetaculares ali na linha genealógica de Jesus. Mas quando nós paramos ali, chegamos em Mateus capítulo 1 e começamos a ler, nós vemos que não foi bem assim que Deus fez. E algumas pessoas que me chamaram muita atenção, existem muitas que a gente poderia citar aqui, eu separei apenas algumas. A primeira que me chamou a atenção ali foi Raabe. Raabe era uma prostituta que habitava numa cidade que estava prestes a ser destruída, conquistada pelo povo de Israel. E ela estava ali em Jericó e ela tinha uma escolha. Ela poderia simplesmente
confiar no seu governo ali, que eles iam conseguir parar o exército de Israel, confiar nas muralhas, ou ela poderia parar e desistir de tudo, ou ela poderia acreditar no Deus de Israel. E a carta aos Hebreus, ela revela que pela fé, Raabe, ela decidiu acreditar. E ela acolhe os espias, e por conta dela ter escolhido acreditar, nós vemos que Raabe, ela deixou de ser a prostituta Raabe, e agora ela passa a viver junto com o povo de Israel. Ela teve a sua vida poupada, toda a sua família foi poupada, e ela deixou de ser uma prostituta, e Deus constituiu para Raabe uma família. Raabe é um exemplo de uma nova história. E é curioso ela estar aqui, porque não simplesmente Deus constituiu para ela uma nova família, mas ela teve a honra de ser citada na genealogia do Salvador, Jesus Cristo. E aí, quem sabe você está aqui nessa noite, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, e você está desanimado, está pensando em desistir, está pensando em parar. Se Raabe pudesse vir ao culto desta noite e bater um papo com você, provavelmente, sabe o que ela diria para cada um de nós, que ela diria para você? Não pare. Ela é um exemplo de uma pessoa improvável, mas que conseguiu ter a sua história mudada pela fé. Uma outra pessoa que me chama a atenção na genealogia de Jesus é Ruth. Ruth, uma mulher estrangeira, moabita, tinha ficado viúva, estava totalmente desamparada, e ela tinha uma escolha: desistir de tudo, parar, ou acreditar. Ruth, ela escolhe acreditar no Deus de sua sogra, Noemi, no Deus de Israel. E o que nós vemos na história? Por conta dela acreditar, Deus prepara Boaz para se tornar o seu marido, e aquela viúva desamparada agora tem a sua família constituída. Mas não simplesmente isso. Ela também teve a honra de ser citada na genealogia de Jesus, do Salvador. Uma pessoa improvável. Deus escolhe pessoas improváveis. E quem sabe você está aqui nessa noite pensando: mas eu sou muito improvável, a minha vida não tem jeito, eu nem deveria estar aqui. Quem sabe você está pensando em parar, mas se Ruth pudesse estar aqui no culto dessa noite, provavelmente ela diria para você: não pare. Um outro nome que me chama a atenção, e é um nome muito famoso, mas chama a atenção a sua história, é o nome de Davi. Veja, Davi, ele era o menor dentre seus irmãos, ele estava esquecido lá no pasto, cuidando das ovelhas. Quando Samuel chega para ungir um rei, o pai de Davi, Jessé, ele envia os irmãos de Davi, homens com porte de guerra, homens que se destacavam, enquanto Davi estava lá, cuidando das ovelhas, num trabalho perigoso inclusive, enfrentando ursos, enfrentando leões, sem reconhecimento de ninguém. A plateia que Davi tinha ali eram as ovelhas. E Davi podia ter desistido de tudo. Meu pai não me dá valor, ninguém reconhece meu trabalho, estou aqui arriscando a minha vida no meio dessas ovelhas aqui. Ele poderia simplesmente parar. Davi tinha uma escolha, ele podia parar. Mas Davi escolheu acreditar. E porque Davi escolheu acreditar, Deus tirou Davi de trás das malhadas do pasto de ovelhas e colocou Davi para reinar no trono de Israel. Mas não simplesmente isso, Davi é um dos nomes que se destacam na genealogia do Salvador, Jesus Cristo. E eu arrisco dizer para você que se você que está pensando em parar, pensando em desistir, se Davi pudesse estar aqui no culto dessa noite, e você falasse: eu estou pensando em parar, eu acredito que Davi diria para você: não pare. Porque Davi experimentou o poder da fé em Deus, que o poder da fé pode te fazer avançar. O poder da fé pode te fazer ir em frente. O poder da fé pode te levar além do que você imagina.
E quem sabe você esteja pensando, mas você falou aí, são pessoas aí que notáveis na Bíblia, eram improváveis, mas tiveram uma postura diferente. Mas eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, para algo. Queria chamar a sua atenção, minha irmã, para algo muito interessante. Raabe não pode estar aqui nesta noite. Ruth também não pode. Davi também não pode. Mas o Deus que mudou a história de Raabe, o Deus que transformou a vida de Ruth, o Deus que colocou Davi no trono de Israel é o mesmo, e Ele está aqui neste lugar, e Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não pare, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não pare. Deus está te dizendo nessa noite: não pare. A Bíblia está repleta de pessoas improváveis que, se pudessem estar no culto dessa noite, diriam para cada um de nós: não pare, não pare, não pare. O pastor, ele pregou aqui falando de Hebreus, tantas pessoas improváveis ali naquela galeria dos heróis, apagaram ali a força do fogo, enfrentaram os maiores desafios, mas não desistiram, não desanimaram. São tantos exemplos na Bíblia. Mas a pergunta que eu faço, que o Espírito Santo de Deus faz para cada um de nós: mas diante de tantos exemplos, por que tem tanta gente parada? Tem pessoas que pararam na sua vida profissional, tem pessoas que pararam na sua vida sentimental, tem pessoas que pararam na sua vida ministerial. Tem tanta gente parada, e a pergunta que Deus nos faz: por quê? Agora, nós falamos da ascendência de Jesus, vamos falar um pouquinho do que acontece após o ministério de Jesus. Jesus, ele vem, ele desenvolve o seu ministério, ele vai à cruz, e um fruto que eu queria citar aqui do ministério de Jesus, do evangelho de Jesus Cristo, é justamente um fruto muito notável, o apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós lemos no início da pregação. Percebam, meus irmãos, que Paulo, ele era mais um destes improváveis. Pense, ele era hebreu de hebreus, descendente da tribo de Benjamim. Ele era de uma das seitas mais rígidas do judaísmo na época, ele era fariseu. Então ele tinha títulos ali, ele tinha um nome que era honrado entre as outras pessoas. E quanto ao zelo, ele mesmo diz: eu era perseguidor da igreja de Cristo. Quem poderia imaginar? O apóstolo Paulo, que Saulo seria o apóstolo Paulo, quem poderia pensar nisso? Ele era um homem improvável, mas ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Ele tem a sua vida transformada, e ele deixa de ser um perseguidor, agora ele é um perseguido por amor à obra de Deus, por fazer a obra de Deus. E neste momento em que ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. E algo que chama a atenção é que, embora Paulo esteja preso, ele escreve essas palavras para os irmãos da igreja de Filipe: eu não vou parar, eu vou prosseguir. E o que eu pergunto para você é: por que Paulo não parou? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, quando surge a luta, a primeira coisa que vem na cabeça: eu vou parar. Está vendo só? Estou indo na igreja, estou indo na campanha, 12 dias de clamor, estou aqui nos primeiros dias de estar vindo tanta luta, tanta provação, eu não vou mais. Eu vou desistir de tudo, eu busco a Deus e aí só vem problema, só vem luta. Mas Paulo, ele preso, sendo perseguido, ele decide não parar. Porque ele descobriu uma forma de não parar. Ele entendeu que existem coisas que fazem você ficar estagnado, existem coisas que te limitam, existem coisas que nos impedem de avançar. Entenda, igreja do Senhor, Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, olha só o que ele diz:
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Uma coisa interessante que Paulo ele levanta aqui nesse texto e que tem travado muitas pessoas é justamente esse deixar para trás. Tem pessoas que elas ficam desempregadas e elas ficam o resto da vida se lamentando pelo emprego que ela perdeu. Já passou 10, 20 anos, ele está lá, quando eu trabalhava lá, ela fica se lamentando. Tem pessoas que sofrem um trauma e ficam ali 20, 30 anos sofrendo por causa daquele trauma. E Jesus ele chega e diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pessoa ela precisa entregar aquele fardo para Jesus, mas sabe o que ela faz? Ela se abraça ao fardo. E sabe o que acontece quando você pega um peso e você vai caminhar ou você vai correr? Muitas vezes você nem consegue, porque o peso te impede de avançar. O peso te impede de caminhar. O peso te impede de correr. E nessa noite, meus irmãos, talvez, como Raabe, você olhe para trás e veja uma vida cheia de pecados. E o diabo se aproveita disso, ele vem e acusa você. Mas eu queria que você entendesse algo. Infelizmente não existe um botãozinho que você vira na sua cabeça ou uma borracha que te faça apagar as suas lembranças, as suas memórias. Isso não existe. Mas o que Paulo quer dizer aqui com esse esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Sabe o que significa aqui, meus irmãos? Embora você não consiga apagar da sua memória, você vai ter sim a lembrança. Eu gostaria até que você repetisse comigo. Esquecer não é apagar. Diga aí, esquecer não é apagar. É entender que você não está mais lá. Esquecer, meus irmãos, não é apagar da memória. A gente não tem esse dispositivo, mas é entender que nós não estamos mais lá. E aí talvez como Raabe você olhe para trás e veja ali uma lista cheia de pecados, e o diabo fica te acusando aí: olha, você fez isso, você fez aquilo outro, você tem um histórico negativo, agora você está com esse pensamento de ir para a igreja. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, embora talvez você olhe como Raabe, lá atrás, uma vida cheia de pecados. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te fazer lembrar: você não está mais lá. Quem sabe como Ruth, você olha para trás e você tem que lidar com o luto. Ruth teve que lidar com a viuvez, ela ficou viúva. De repente você perdeu um ente querido, e isso te abalou. Isso dói demais. A sua vida ficou estagnada desde então. A ferida não para de doer. Mas Deus tem o bálsamo para te curar nesta noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te fazer entender: você não está mais lá. A sua vida vai avançar. Veja a igreja do Senhor. Ruth, ela precisou entender isso e ela avançou, e Deus trouxe para ela uma nova história. Deus constituiu para Ruth uma família. Talvez você olhe para trás e você, assim como Davi, pense: mas eu cometi tantos erros, eu cometi erros terríveis. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você faça um concerto com Ele, para que você arrume a sua vida, para que quando você olhar para trás, você se lembre que você não está mais lá. O que tem travado você, minha irmã? O que tem travado você, meu irmão? O pecado, ele
atrasa a nossa vida, ele nos impede de caminhar, ele nos impede de correr. E tem coisas que não são pecado, mas são embaraços. Tem coisas que não é pecado, mas essas coisas tiram você da presença de Deus. Talvez isso seja o que está travando você, talvez isso esteja impedindo você de avançar. Eu não conheço a sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus que está aqui está trazendo ao seu coração neste momento coisas que estão travando você e que você precisa mudar nessa noite. O apóstolo Paulo, pense, ele olhava lá para trás. O que ele via? Um homem cheio de títulos, um homem respeitado, um homem que perseguia a igreja, um homem que consentia com a morte dos cristãos. Pense como isso devia doer para Paulo. Ele lembrando ali da morte de Estevão, as pessoas que ele perseguiu, as pessoas que ele humilhou. Mas Paulo entendeu que ele não estava mais lá. E aí nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não estava mais lá, irmão, você não está mais lá. A vida de pecado não te pertence mais, a vida de ser escravo de Satanás não te pertence mais. Agora é uma nova história com Cristo. O que tem travado você, meu irmão? Se liberte nessa noite, porque Deus está dizendo: eu não quero você parado, eu quero ver você avançar. O que está travando o seu ministério, irmão? O que está travando a sua vida espiritual, irmã? Deus não quer ver você parado, Deus quer ver você avançar. Agora, algo bastante interessante no que Paulo diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pense comigo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Imagine que isso aqui são as coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão adiante de mim. Isso é o que está adiante de mim. Olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. E eu pergunto para você: quem se move? São as coisas que ficaram para trás que se movem? É o que está à frente de Paulo, ou é Paulo que prossegue para o alvo? Quem se move, meus irmãos? É Paulo, não é Paulo? Amém ou não amém? E na sua vida, quem precisa se mover? É você, irmão. Quem precisa se mover sou eu. Quem precisa tomar atitude somos nós. Deus, Ele coloca os recursos à nossa disposição, mas somos nós que precisamos tomar a decisão, somos nós quem precisamos nos mover. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda, você precisa se mover. Aquilo que está travando você, e o Espírito Santo vai trazer à sua memória, já está trazendo aí, você precisa deixar para trás hoje. E aí você olha para o alvo. Lá na frente tem o prêmio. Lá na frente, o alvo é Cristo. O alvo é uma vida de vitória. O alvo é uma vida na presença de Deus. O alvo é a vida eterna. O alvo é um galardão eterno. O alvo é Ele enxugando todas as nossas lágrimas. O alvo é estar eternamente na glória com Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos nos mover. E enquanto eu meditava neste texto, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe algo
algumas memórias. Alguns aqui vão lembrar. Na adolescência, meus irmãos, eu participei de muitos eventos de jovens. A pastora Lúcia, inclusive, era nossa presidente de jovens na época. Lembra, irmã Lúcia? Geração forte. Né? Quantos eventos, quantas vigílias, quantos congressos. E eu tive o privilégio de crescer ouvindo grandes homens e grandes mulheres de Deus dizendo que o Brasil experimentaria um grande avivamento de Deus. O Brasil seria um celeiro para o mundo, o Brasil seria um instrumento de Deus aqui nessa terra. E desde então eu acreditei, desde aquela época eu tenho aí esperado por esse avivamento, e eu acredito que ele vai chegar. Mas eu ouvi algo há um tempo atrás que impactou muito a minha vida. Porque enquanto esse grande avivamento não vem, e a gente fica ali com aquela expectativa, esperando esse grande avivamento, eu ouvi uma frase de Stephen Olford. Olha só o que ele disse. A espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar de um avivamento pessoal. A espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar de um avivamento pessoal. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Enquanto o avivamento geral não vem, você pode preparar o caminho para esse avivamento avivando-se você. Enquanto o Brasil não se rendeu aos pés do Senhor Jesus, como muitos disseram lá atrás, você precisa se render hoje, você precisa se incendiar hoje, você precisa abrir o seu coração hoje, porque se você fizer isso, você será um instrumento para esse avivamento. Deus está chamando homens e mulheres que assumam a posição de deixar as coisas que ficaram para trás e avançar em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo e viver um avivamento pessoal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você pega ali uma pequena chama, e você junta com outra pequena chama, e você junta com outra pequena chama, e você junta com outra pequena chama, uma pequena chama lá atrás da igreja, uma pequena chama aqui na frente, outra lá no meio, outra no meio, sabe o que acontece? Se torna uma grande fornalha, tudo começa a se incendiar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus está nos chamando para um avivamento pessoal. Porque o avivamento não vem, é porque nós precisamos nos mover. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu sei como está a minha, porque eu tenho buscado a Deus e feito uma autoanálise. E como nós temos que melhorar, meus irmãos. Quando nós paramos e abrimos o coração, o Espírito Santo ele vem e ele fala ao nosso coração. Agora, nós temos que ter a humildade e reconhecer que nós precisamos nos mover, igreja do Senhor. O avivamento pessoal, ele só virá se você se mover. O avivamento geral só virá se muitas pessoas se moverem. Você pode apressar o avivamento, ou você pode atrasar o avivamento. Você faz parte dessa história, é a história da igreja. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus ele diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas, então, lhes serão acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo a respeito de se mover. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vêm por consequência. Isso me fez lembrar da história do povo de Israel. Um momento em que o povo de Israel estava prestes a viver um avivamento. Eles tinham estado ali 70 anos no cativeiro da Babilônia. E o povo de Israel, liderado por Neemias, começa a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eles começam ali a reconstruir as casas da cidade. E eles começam a reconstruir o templo do Senhor.
E as coisas de fato estavam indo muito bem ali. Porque Deus tinha levantado ali Neemias, e Deus estava agindo em favor do povo para que eles conseguissem executar aquela reconstrução. E Deus queria que eles experimentassem esse reavivamento, um avivamento espiritual ali na nação de Israel. Agora, a história, ela demonstra que em determinado momento, as coisas estavam indo bem. Eles estavam edificando as suas casas, já tinham ali edificado a muralha. E a história, ela conta que o povo que estava indo bem, eles interrompem, eles começam agora, como está tudo indo bem, eles começam a priorizar a construção das suas casas, e eles interrompem a reconstrução do templo do Senhor. Eles começam ali a priorizar a construção das suas próprias casas, e eles interrompem a construção do templo. Então Deus levanta o profeta Ageu para confrontá-los. Ageu capítulo 1, versículo 7 ao 10. Olha só, Ageu dizendo aqui: assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. E olha o que Deus diz aqui: por isso os céus retêm a chuva, e a terra retém os seus frutos. Porque o povo estava priorizando a construção das suas próprias casas e esquecendo do templo do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele reteve a chuva sobre a terra de Israel, e Deus reteve os frutos da terra. Aquele povo não conseguia prosperar, aquele povo estava parado, não conseguia avançar, porque eles estavam priorizando os seus próprios negócios, os seus próprios interesses. Estavam dando a Deus o que é secundário. Um outro profeta que é contemporâneo deste período é Malaquias. E ele expande o conceito do que Ageu trouxe para o povo. Malaquias no capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Olha só, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês me rejeitam, não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com um alimento impuro que vocês ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais, olha só, cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer ou atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O povo estava oferecendo qualquer coisa no templo do Senhor. Animais, aquele animal que eles iam sacrificar porque estava cego, que estava aleijado, era esse que eles levavam no templo. Eles estavam dando a Deus aquilo que é secundário e retendo o que eles tinham melhor para eles mesmos. E aí Deus, ele lança um desafio: peguem a mesma oferta que vocês estão entregando no templo e levem lá para o governador e veja como ele vai tratar vocês. E aí, meus irmãos,
Eu me lembrei de uma ministração do pastor e escritor John Bevere, que ele fez uma proposta em cima desse texto para a igreja nos dias de hoje. E olha só a proposta que ele fez. Ofereçam o que vocês estão oferecendo a Deus, ou seja, aquilo que nós estamos oferecendo na igreja, nós deveríamos oferecer aos nossos chefes nos nossos trabalhos. O escritor John Bevere, ele afirma que, na opinião dele, muitos de nós, se oferecêssemos no nosso trabalho o que nós oferecemos a Deus, muitos de nós seríamos demitidos já na primeira semana. E aí ele listou alguns comportamentos que são comuns de nós executarmos. Veja, muitas vezes nós chegamos aí 10, 15 minutos atrasados na igreja. Não ajudamos nos trabalhos da igreja. Se o culto demora um pouquinho a mais para acabar, muitos de nós ficam chateados com o pastor. Na hora da oferta, nós damos gorjetas a Deus. Honramos os filmes de Hollywood. Às vezes a gente vai lá no cinema, a gente gasta ali 40, 50, 60, 70 reais, né? O ingressinho no cinema, 3D, compramos ali a pipoca. E aí quando a gente vem para a igreja, a gente pega ali aquela notinha de 10 e acha que está sendo generoso com a obra de Deus. O pastor, ele convoca um culto de oração e é apenas uma pequena fração da igreja que vem. Muitas vezes nós preferimos ficar ali na nossa casa enquanto outros buscam a Deus. O clima está ruim, está um dia chuvoso, está um dia frio. O que a gente faz? A gente não vai. Está ruim o tempo, está chovendo, está frio. Vou ficar em casa, vou tomar um caldinho aqui. Agora, quando o clima está bom, está aquele tempo calor, aquele dia ensolarado, o que muitas vezes falamos? Não, a gente tem que aproveitar. Vocês estão percebendo que a história do povo de Israel, ela tem muitas semelhanças com a nossa nos dias de hoje? Por quanto tempo uma pessoa que tem quem trabalha em fábrica sabe do que eu estou falando, quem tem essa postura desses comportamentos que o John Bevere listou aqui, por quanto tempo você acha que uma pessoa fica empregada assim? Já parou para pensar? A verdade é que nós trabalhamos muito para manter o nosso estilo de vida, para manter ali o nosso padrão. Mas se o culto atrasa um pouquinho na hora do domingo, a gente já fica reclamando. Quando deveríamos nos alegrar de estar um pouco mais na presença de Deus. Quando deveríamos estar desejosos por mais da presença de Deus. E aí, meus irmãos, uma coisa que Deus tem me confrontado muito é com relação ao nosso tempo com a palavra de Deus. Já estou encerrando aqui. Sabe por que quando a gente fala de ler as Escrituras, eu como diretor do Instituto Teológico Quadrangular, eu lido muito com isso. A primeira coisa que as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não tenho concentração, eu não consigo ler. E nós temos um manual para a nossa vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E muitas vezes não avançamos, porque nós não conhecemos o manual. A gente fica sem saber o que fazer, porque não estamos meditando na palavra de Deus. Em Provérbios nós encontramos textos dizendo ali que nós devemos buscar o conhecimento como a tesouros. A palavra de Deus, ela é o maior tesouro que você vai ter para te guiar nessa vida. Essa palavra, ela tem a resposta que você precisa. Ela tem o norte para te levar, para te fazer alcançar. Mas muitas vezes nós dizemos, eu não tenho tempo,
Mas eu convido você, meus irmãos, a fazer o terrível teste que eu fiz hoje, enquanto eu estava meditando nesta palavra. Depois do culto, abra o seu smartphone e vá em configurações. Quando você chegar em configurações, você vai acessar bem-estar digital e controles parentais. Quando você abrir ali, vai aparecer um horário. Basta você clicar naquele horário. E vai aparecer um relatório do tempo que você gasta em cada aplicativo ao longo da semana. Depois você faça a pergunta novamente para você: será que eu não tenho tempo mesmo para ler a Bíblia? E aí eu lanço um desafio para você, meu irmão, que nunca leu a Bíblia, que nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Se você ler apenas 3 capítulos por dia, e no final de semana, no sábado e no domingo, você lê 4, em um ano você lê toda a Bíblia. Em suaves prestações, em janeiro do ano que vem você vai poder chegar aqui: olha, eu li toda a Escritura, eu conheço a história de Gênesis ao Apocalipse. Lendo apenas 3 capítulos por dia, e no sábado você lê 4, e no domingo você lê 4, em um ano você lê toda a Escritura. Quem se move, meus irmãos, somos nós. Isso sem nós contarmos o tempo que gastamos. E eu me incluo nisso, meus irmãos. Eu estou aqui fazendo uma autorreflexão junto com os irmãos. Quanto tempo nós gastamos na Netflix? Quanto tempo nós gastamos nos streamings? E aí a gente chega aqui na igreja falando que quer um avivamento, mas como? Deus está nos chamando nesta noite para um concerto. Muitos estão parando por causa das distrações do mundo. Muitos de nós estamos travados porque estamos dando mais atenção para as distrações do mundo. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a nossa história hoje. Deus, Ele quer fazer você entender, nos fazer entender, que se nós abrirmos o nosso coração e fizermos um concerto, vai acontecer como foi com o povo de Israel. Depois você leia na sua casa Ageu, o capítulo 2. A Bíblia diz que o povo deu ouvidos à exortação de Ageu, e eles passaram a priorizar a construção do templo do Senhor. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. E quando eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? A chuva que estava retida nos céus, ela foi derramada sobre a terra, e a nação voltou a prosperar. Se nós fizermos um concerto com Deus, a chuva vai ser derramada sobre as nossas vidas. E não simplesmente isso. Deus então, Ele faz uma promessa ao povo de Israel: visto que agora vocês estão priorizando a minha obra, vocês estão me colocando em primeiro lugar. Quantos de vocês se lembram da glória do primeiro templo, do templo antes do cativeiro? Deus então diz para o povo: a glória do novo templo será maior do que a primeira. Sabe o que significa para mim e para você? Tudo isso foi escrito para o nosso ensinamento. Sabe o que significa? Que se nós fizermos um concerto com Deus, o avivamento que nós vamos experimentar será o maior de todos os avivamentos. É o avivamento que prepara para a volta de Jesus. O que está te travando, meu irmão? O que está te travando? Se liberte nesta noite. Quem sabe é o pecado. O diabo está te vencendo aí por causa do pecado. Rompa com o pecado hoje e comece a avançar. Quem sabe é o passado que está prendendo você. Rompa com o passado, avance. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor de Deus está chegando. Se prepare, avance.
Deus está no controle de todas as coisas e Ele nos chama para voltar para Ele, a fazermos como Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te levar a lugares que você jamais imaginou. Você não consegue imaginar o que Deus tem para você, porque Deus, Ele enxerga muito além. O que eu posso te dizer, meu irmão, é que Ele tem o melhor para a sua vida. O que eu posso dizer para você é que se você abrir o seu coração e fizer um concerto com Ele, a sua vida ministerial vai crescer. A sua vida familiar vai prosperar. A sua vida profissional vai prosperar. Deus vai destravar você nessa noite. Mas é preciso que você se mova e coloque Deus em primeiro lugar. Deus como seu objetivo. Antes buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. E você vai testemunhar. Existe uma canção que eu queria cantar apenas um trecho com os irmãos para nós encerrarmos. E ela diz assim: Mi maior. Não pare de caminhar. Jesus é fiel amigo, Ele caminha contigo, nunca vai te desamparar. Mesmo que o mar tenhas que atravessar, na estrada desta vida, saiba que bem do teu lado, Deus contigo está. Nunca deixe que as lutas e os problemas abalem a tua fé. Deus é a tua fortaleza. Tenha certeza, você vai vencer. Escute aí. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vai renascer num novo amanhecer. Não pare de caminhar. Jesus é fiel amigo, Ele caminha contigo, nunca vai te desamparar. Mesmo que o mar tenhas que atravessar, na estrada desta vida, saiba que bem do teu lado, Deus contigo está. Pode confiar, pode acreditar, Deus contigo está. Pode confiar, pode acreditar, Deus contigo está.
Santo, nós pregamos, Senhor, a Tua palavra conforme o Senhor nos direcionou. E Tu sondas, Senhor, e conheces cada coração aqui. O Senhor nos vê por dentro, o Senhor conhece a nossa essência, Pai. E aqui estamos diante de Ti, Senhor, com o desejo de avançar, com o desejo, Senhor, de crescer na graça, no conhecimento, de viver um ano de 2023 diferente. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor traga agora, Senhor, a mente de cada um de nós. O que precisamos mudar? Em que área nós precisamos nos consertar? E agora, Senhor, que com os olhos da fé, cada um dos meus irmãos comece a enxergar o céu se abrindo e a chuva de Deus descendo, o avivamento de Deus vindo sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ministério, sobre este lar. Oh Senhor, vem com teu poder, vem com teu avivamento sobre nós, Pai. Abrimos os nossos corações. Queremos, Senhor, rever os nossos conceitos, rever a nossa teologia, voltar para a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite. Pode confiar, pode confiar, pode acreditar.